Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem por aqui. Eu vou gravar um vídeo bem rápido hoje. E lembrando que falta eu atualizar alguns vídeos com os instrumentos de poder. Então, assim que possível, eu vou estar atualizando, colocando nos vídeos, nas descrições, os instrumentos de poder. A gente já tá para finalizar esse livro, faltam só 2 capítulos. Hoje a gente vai fazer o capítulo 28. Vamos falar um pouquinho sobre ele. E o capítulo 28, ele diz muito a respeito de mim mesmo do que tanto do meu esposo. Porque o título dele é assim, ó, Sua Autoimagem. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dessa parte do meu testemunho, né, que ainda não falei para vocês, mas em relação à minha autoimagem. Antes de eu realmente me encontrar em Deus, a minha autoimagem era com baixa autoestima, sabe, assim, aquele sentimento de inferioridade, aqueles pensamentos de que eu não ia conseguir, aqueles pensamentos de que coisas grandes não eram para mim. Eu não sei, né, se você também passa por isso, mesmo servindo a Jesus. E hoje eu vim falar justamente sobre isso, porque eu sei que nada é por acaso, em tudo Deus tem um propósito, e principalmente quando Ele nos transforma. Então eu era assim, né? Eu posso dizer para vocês que antes de eu me encontrar em Deus e saber quem Deus é na minha vida, eu era desse jeito. Então era pensamento de inferioridade, baixa autoestima, não tinha, como ela vai falar aqui, eu não tinha segurança, eu era muito insegura. E o que isso ocasiona? Isso ocasiona que a pessoa que é assim, ela não obtém resultados na vida dela, sabe? Ela não obtém os planos de Deus na vida dela, porque ela se trava, né? Ela se trava naquele pensamento de inferioridade, naquela insegurança, e ela não acredita que Deus pode e que Deus tem propósito na vida dela e que Ele pode cumprir. Então é uma pessoa totalmente, digamos assim, incrédula, né? Ela é uma pessoa incrédula, não muitas vezes porque quer, né? É como eu sempre sou ensinada, né? Que a pessoa que sofre disso muitas vezes é uma maldição. Muitas vezes foi uma palavra lançada quando essa pessoa era criança, ou uma maldição que dos pais, né? O pai dessa pessoa também sofre com isso. E a autora, ela vem falar justamente sobre isso. Ela vem falar sobre porque alguns homens muito capazes e talentosos não encontram abertas portas de oportunidade e aceitação para eles. Então, assim, ela vai falar aqui no primeiro parágrafo que existem homens que eles não encontram oportunidades de emprego, não encontram portas abertas, mesmo tendo um bom currículo, mesmo tendo uma capacidade, digamos assim, sendo talentosos. E aí eles veem outros homens, né? Isso no sentido geral, homem e mulher. Aí eles veem outros conquistando aquilo que eles também queriam. Mas por quê? Ela fala assim, que existem duas possibilidades. Existe uma possibilidade de que Deus ele tem uma hora certa para tudo, né? Que vai chegar o momento daquela pessoa ali conquistar aquilo que ela está esperando, muito além do que ela imagina. E uma outra possibilidade, que também é muito importante, é a percepção que a pessoa tem dela mesma. Então eu falo de mim, a percepção que eu tinha de mim mesma. Isso atrasava os projetos e os planos de Deus na minha vida, né? Assim como também muitas pessoas têm sobre si mesmo, tem uma autoimagem de pensamento de inferioridade. Olha aqui como ela fala. Se ele tiver uma autoimagem baixa, ou uma baixa autoestima, né, que é a mesma coisa que ela está querendo dizer, duvidará do seu valor, e essas dúvidas irão insinuar-se em tudo o que fizer, até nos seus relacionamentos. As pessoas que se perturbarem com a insegurança dele poderão evitá-lo, e isto, por sua vez, afetará o relacionamento dele com a família, com os amigos,
no trabalho e vai acontecer com ele aquilo que ele está pensando. Então, o que acontece? Uma pessoa muitas vezes que sofre com isso, com insegurança, desculpa eu estar girando um pouco o celular, porque aqui no quintal tem parte que tem sol, tem parte que não tem. E aí tá muito quente aqui em Manaus e eu fico escapando do sol. Então vamos lá, voltando para o assunto. O homem que ele se sente inferior, que ele se sente rejeitado, ele por si só se exclui. Mas o que acontece na mente de uma pessoa assim? Eu falo por mim. A pessoa pensa que as pessoas estão se afastando dela. Entende? E não que é ela que está se afastando das pessoas. Por ela se sentir inferior, ela pensa assim, eu não vou ficar perto, digamos assim, de uma pessoa que é acima de mim numa classe social. Entende? De uma hierarquia maior. Porque ela se sente menos. Ela ainda não mudou essa percepção dela de si mesma. Aí ela vai dar um exemplo aqui de um casal que é da Cláudia e do Diogo. O Diogo, ele sentiu grande frustração ao procurar descobrir seu caminho na vida. Então, assim, existem muitas pessoas assim que você olha e você não entende por que algo na vida daquela pessoa não andou, por que aquela pessoa já tem, digamos assim, 40 anos, já tem 30 anos, que são idades assim já bem mais assim maduras, e aquela pessoa não conquistou nada, né? Você olha e diz assim, mas por que essa pessoa é assim? É porque ela mesma, né, como o Diogo, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que pensa que sozinha vai conquistar, que não precisa da ajuda das pessoas, não precisa de conselho, não precisa da ajuda de Deus, que era o caso aqui do Diogo. Então, quando a Cláudia, esposa dele, falava para que ele não pensasse assim, ele achava que ele a estava criticando, né? Então, o pensamento da pessoa é totalmente contrário àquilo que a outra quer mostrar para ela. Então, a Cláudia, ela começou a orar ao Senhor que o marido dela, aí ela começou a orar sobre o marido dela, e o Senhor, né, revelou por meio do Espírito que o marido dela tinha baixa autoestima e que foi herdado do pai. Ou seja, que foi uma maldição hereditária que ele recebeu. O pai dele sofreu com essa baixa autoestima e ele também sofria. Então a Cláudia ela começou a crer e a orar que somente Deus podia mudar essa concepção dele, esse pensamento dele. Então ela começou a orar muito tempo para que o Senhor viesse moldar o Cláudio segundo a imagem de Deus. Pediu a Deus que ajudasse o Diogo a encontrar sua identidade no Senhor, né? Então eu volto a dizer, quando a gente encontra a nossa identidade no Senhor, quando a gente percebe que viemos nesse mundo para viver o propósito de Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço por nós e nos fez filhos de Deus, a nossa concepção muda sobre nós mesmos, sobre a nossa imagem, né? Não que a gente vá ficar soberbo ou ficar altivo, não é isso, mas a confiança da pessoa, ela passa a ser em Deus. Ela passa a crer que Deus já preparou o melhor para ela, que Deus já deu uma autoestima para ela e que ela é assim como os demais. Ela não precisa se sentir inferior e nem se sentir superior, né? E aí ela fala, passaram-se alguns meses e já começou a ter mudança na vida do Diogo. E aí ela vai falar aqui, Deus diz que nossos primeiros passos devem ser dados em direção a Ele, procurar a sua face, seguir as suas leis, colocá-lo em primeiro lugar e as buscas egocêntricas por último. Então, assim, quando você começa como ela está falando aqui, buscar a face do Senhor, priorizar aquilo que é bom, que é prioridade para Deus, as nossas buscas egoístas ficam por último. Você vai priorizando aquilo que agrada a Deus. E aí, o que acontece? O caminho e tudo que estamos
Quando o contemplamos, a glória de sua imagem ficará gravada em nós. Quanto a nossa autoimagem é de tal forma envolvida pela de Deus, que chegamos a nos perder no processo, ficamos então livres. Queremos essa liberdade para nossos maridos, como para nós mesmos. Então você encontra uma liberdade quando você encontra a sua identidade em Deus. Você se sente livre, você já não se sente presa em emoções negativas, você tem a oportunidade de escolher o que sentir, o que pensar, né? E aí ela fala aqui, ó, seu marido, e eu falo até para nós também, nós nunca veremos quem realmente somos se a gente não ver quem é Deus na realidade. Então a gente precisa orar, tanto por nós, para encontrarmos a nossa verdadeira identidade em Deus, quanto para que os nossos esposos encontrem também a verdadeira identidade deles. E aí eu coloquei aqui, ó, só quem encontrou sua identidade em Deus pode ajudar o outro a encontrar. Então não julgue quem ainda não encontrou a identidade em Deus, quem ainda não conhece, como ela está falando aqui, né? Quem ainda não viu assim como realmente Deus é, né? O que Deus espera. Eu sei que Ele é muito além do que a gente imagina. A gente pode até dizer assim, eu conheço, mas não. Deus, Ele sempre vai nos surpreender, Ele vai muito além do nosso entendimento. Então a oração que ela faz é aqui, ó. Coloquem aí, anotem aí. Senhor, oro para que... Aí você fala o nome do seu esposo. E você pode também incluir você mesma. Para que nós, tá? Encontre a sua identidade no Senhor. Ou encontramos a nossa identidade no Senhor, tá bom? Ajude-nos a compreender o seu valor através dos olhos e dos padrões do Senhor. Que reconheça as qualidades únicas que Deus colocou nele e possa apreciá-las. Capacite-o a ver a si mesmo da maneira como o Senhor vê, compreendendo que fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste, deste o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Salmo 8, 5, 6. Silencia as vozes que lhe dizem outra coisa e dê-lhe ouvidos para ouvir a sua voz, dizendo-lhe que não será a perfeição dele que irá dar-lhe sucesso na vida, mas a sua. Revele que ele é a imagem e glória de Deus, 1 Coríntios 11, 7, e que é aperfeiçoado nele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 10. Dê-lhe a paz e a segurança de saber que é aceito e não rejeitado pelo Senhor. Livre-o do egocentrismo que pode aprisionar sua alma. Ajude a ver quem o Senhor realmente é, a fim de que saiba quem ele realmente é. Que a sua verdadeira autoimagem seja a imagem de Cristo estampada em sua alma. Tá bom? Então, essa é a oração que ela fez. Eu vou finalizar agora com vocês aqui. E que não sirva somente para os nossos esposos, mas que sirva para nós. Porque só quem encontrou sua identidade no Senhor pode ajudar o outro a encontrar também. Tá bom? Uma boa semana para todos. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.